Primeiro a João, capítulo 4, versículo 8. Texto muito conhecido de todos nós. A palavra de Deus diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos repetir a última frase. Pois Deus é amor. Vamos lá? Pois Deus é amor. Eu queria estudar com vocês, nessa manhã nós vamos ter 2 períodos. Eu queria usar uma parte desse tempo para estudar com vocês a primeira manifestação do amor de Deus, que é a graça. Então eu queria estudar um pouquinho com os irmãos a respeito da graça de Deus que precisa ser derramada no ambiente familiar, tá? Vamos fazer o que nós temos feito, vamos reunir aí de 2 em 2, 3 em 3, vamos levantar um clamor ao Senhor, meus queridos. Oh, aleluia, Senhor. Tu és santo, Tu és bom, Tu és digno de todo louvor, de toda glória. Obrigado pela reunião do Teu povo. Obrigado, Senhor, porque nesse Brasil afora muitos irmãos estão reunidos. Aceita, Senhor, esse aroma suave de louvor, de adoração que sobe ao Senhor. Aceita esse incenso suave, Senhor, fruto de lábios que amam o Senhor. Aceita as nossas orações, para que o Teu bom nome seja glorificado. Ó Espírito Santo de Deus, aceita, Senhor, tudo aquilo que é necessário da parte do Teu povo. Aceita, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre o Teu povo nessa manhã. Abre-nos o céu para compreendermos a Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Oh, Senhor, vem se derramando sobre cada um, cada homem, cada mulher, cada filho, cada pai, cada mãe. Vem se derramando sobre nós, nos ajudando a compreender quem Tu és, o que Tu fazes. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre o Teu povo, Senhor. Aleluia. Senhor, eu quero Te agradecer por essa manhã, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Quero Te agradecer pela maneira pela qual o Senhor aceita as nossas vidas. Quero Te agradecer pela Tua fidelidade, porque o Senhor determinou, Senhor, que ia fazer uma obra dentro de nós, e nós Te louvamos por isso. Senhor, Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós, porque o tempo todo o Senhor está vindo até os nossos corações, nos corrigindo. Bendito seja o Teu nome. Nos ajuda nessa manhã a sermos Teus e o Senhor ser nosso. Ganha o nosso coração um pouquinho mais, Senhor. Ganha as nossas emoções. Tira de nós tudo aquilo que nos impede de Te ver de forma adequada. Senhor, nos ajuda. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, a palavra vale para todos, mas tem um peso maior para os homens. Tudo bem? Um dia, quem sabe, a gente pensa nas irmãs, né? Fala para as irmãs, mas o encargo ainda é maior para os homens, mas vai valer para todos, tá? Há um tempo atrás, conversando com um dos irmãos, aí que assiste às igrejas, assiste inclusive os irmãos aqui, eu fiquei numa dúvida: o que vem primeiro, o amor ou a graça? No meu entendimento, a graça vinha primeiro, para poder então desenvolver o amor. Mas à medida que os textos foram ganhando meu coração, eu fui vendo que é o oposto. Esse irmão me dizia: César, eu acho que não, eu acho que o amor vem primeiro, e a primeira grande expressão
do amor de Deus é a graça de Deus. Nós fomos ensinados que graça é favor imerecido. Então a gente é gracioso com alguém que não merece. Então aquela pessoa não fez nada para nós e a gente vai até ela e faz por ela alguma coisa. É exatamente o que Deus fez com a gente. Mas, meus queridos, é muito diferente. Mas é muito mais vasto do que isso, né? É impressionante como que a Bíblia é atual. Tem um irmão aí no país que andou falando que a Bíblia precisaria ser revisada. E, meus queridos, que equívoco, mas que grande equívoco. Como a Bíblia é atual. Qualquer ambiente de psicologia ou de psiquiatria, a palavra, possivelmente uma das expressões mais usadas, vai ser a palavra aceitação, pertencimento. Porque essa é uma necessidade do homem. Nós precisamos compreender que o homem foi criado para pertencer a Deus. Então, o que pulsa no nosso DNA é a necessidade de pertencimento. Nós precisamos ser de alguém ou de alguma coisa. É simples. Porque o nosso DNA, a criação nossa, ela existe para que a gente pertença a alguém. 1 aos Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, nós fomos chamados para uma comunhão, para um relacionamento. Por quê? Porque a essência nossa é de relacionamento. Com a entrada do pecado, tudo desvirtuou dentro de nós. Então, tem pessoas aqui que são secas, que não se entregam ao outro, a relacionamento. Tem gente que é cavernoso, que é caseiro, que não faz questão de ter muito relacionamento. Elias era cavernoso, tanto que ele parou onde? Uma caverna, porque era da natureza dele. O pecado estragou a nossa natureza de pertencimento. Então, alguns de nós são exagerados, são melosos. Tem uma necessidade de toque, só fica junto segurando a mão, beija o tempo todo. Está entendendo? Eu já fui assim. Uma vez a Alessi foi para um acampamento de uma semana. Com 3 dias eu dei um jeito de fazer ela voltar. Não dei conta. Isso bem lá atrás, né? Não dei conta. Por quê? Porque eu não dei conta. Era muita afetividade. Aquilo pesava. Gente muito afetiva é gente cansativa. Porque está em cima o tempo inteiro, tem que pegar o tempo inteiro, tem que grudar o tempo inteiro. É uma distorção que o pecado fez na nossa natureza de pertencimento. Mas tem gente que é o oposto. Oi. Tchau. Não tem afeto nenhum. É seco, é objetivo. Por quê? Porque o pecado distorceu. A mulher do bandido, ela apanha, mas não larga. Qual é o problema? Pertencimento. Ela tem necessidade de pertencer. O IBGE fez uma pesquisa uns 12 anos atrás no país sobre torcidas de futebol. Sabe o que descobriu? Todas as torcidas, não importasse qual, foi uma unanimidade geral, se é que é possível unir as torcidas numa unanimidade. Todas as torcidas disseram o seguinte: eu faço parte dessa torcida porque ela é para mim como uma família. O que não tinha em casa, conseguiu na torcida. O ser humano, o nosso DNA é um DNA de pertencimento. É um DNA de ser de alguém.
Então Deus nos criou com isso, criou Adão e Eva de um jeito perfeito nisso, mas o pecado estragou eles e vem estragando cada vez mais a partir de então. Por isso, meus irmãos, que os ídolos entram. Porque o ídolo é o quê? É um pertencimento. A primeira vez que a palavra ídolo é usada na Bíblia é em Levítico 19, versículo 3 ou 4, se não me engano, diz assim: não vos virareis para os ídolos, eu sou Yahvé, o seu Deus. Então, a gente vira para pertencer. Você tem uma namorada, o que você começa a fazer? Você vai colocando o olho nela o tempo inteiro, você se vira para ela o tempo inteiro. Por quê? Porque você quer pertencer a ela. O ídolo faz a mesma coisa. E, gente, se tem um povo idólatra, é o crente. Mas muito mais do que o católico. Porque o ídolo do católico é fácil de ver, nós não. Nosso ídolo é sutil. É a placa denominacional, é o pastor, é um relacionamento, é uma banda, é uma música, é o carro, é uma posse, é um título. O povo idólatra que é o crente. É uma coisa impressionante. Como que vai roubando o coração da gente. Tudo por quê? Porque nós temos necessidade de pertencimento. Nós precisamos ser de alguém ou de alguma coisa. Meu pai era um homem bravo. E eu descobri com 8 anos de idade que meu pai gostava de carro. O que eu fiz? Eu lavei o carro do meu pai com 8 anos. Não recebi um elogio, mas não ganhei uma bronca. Ah, gente, passei a lavar o carro com escova de dente. Sabe o letreiro do carro? Sabe quando suja o letreiro? Você vai, pega uma escovinha de dente, uma perfeição, apegado ao carro, porque o carro me dava a sensação de que meu pai ia gostar mais de mim. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, todos nós temos necessidade de pertencimento. Todos nós. Então nós lançamos mão de coisas que nós fazemos, de estratégias que fazemos para poder ser de alguém. Nós fomos criados para pertencer a Deus, mas com o pecado nós nascemos com a comunhão nossa morta. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o que estava morto quando a gente nasceu? A comunhão com Deus. Então, quem que uma criancinha vai procurar para poder pertencer? Pai e mãe. Quando o pertencimento não é bem feito, o primeiro motoqueiro que passar leva a filha. Com todo respeito aos motoqueiros. Vocês estão entendendo? A primeira pessoa que der uma atenção maior, vai levar. Que aceitar, vai levar. Quantos casos de adultério? Mas quantos? Não são colocados nessa equação que eu estou ensinando para os irmãos. Mas quantos? As pessoas buscam um pertencimento maior ou melhor. Vocês estão entendendo? Só que o que nós precisamos entender? Que o que a psiquiatria, a psicologia, as pessoas de autoajuda pregam de forma exaustiva, que é essa questão do pertencimento, a Bíblia trouxe na palavra graça. Porque a palavra graça significa aceitação. Nós somos plenamente aceitos por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Plenamente aceitos. O Pai nos busca e nos converte. O Filho disse assim: todo aquele que o Pai me dá, de forma alguma o lançarei fora. Vou ter por ele uma aceitação eterna.
O Espírito Santo é um Espírito, é um paráclito, é um consolador, é um amigo presente, que nunca sai de nós, porque Ele é um selo eterno, Ele é o penhor da nossa herança, nunca sai de nós. Ele pode entristecer, Ele pode apagar, mas Ele nunca nos deixa. Por que Ele nunca nos deixa? Porque é um processo de aceitação eterno. Somos plenamente aceitos por Ele. A grande e maior necessidade do ser humano foi suprida pela palavra graça. Então eu preciso, meus queridos, estudar um pouquinho com os irmãos essa palavra, porque se tem uma coisa que tem que existir no seio familiar, é graça, aceitação. Os irmãos estão entendendo? Vamos dar uma olhadinha. No Velho Testamento, a palavra graça significa aceitação. Mas a palavra também tem outros 3 sentidos. Favor, que nos foi ensinado, elegância e charme. Gente, parece que não tem nada a ver com Deus. Elegância, charme, o que isso tem a ver com Deus? Gente, pensa comigo. Se uma pessoa elegante entrar aqui nesse corredor, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser atraídos. As irmãs sabem muito bem disso. Irmã sofre com isso, né? Uma irmã, uma pessoa vem na igreja a primeira vez, vem bem vestida, vem bem elegante, o que a mulherada faz? Nossa, estou certo? Isso é natural das irmãs fazerem. Uma pessoa elegante, uma pessoa charmosa, é uma pessoa atrativa. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus não era um homem bonito. Ele era um homem comum. Jesus não tinha traços belos. Se Isaías 53 corresponder apenas à cruz, ele estava desfigurado por causa dos açoites. Mas se Isaías 53 corresponder à vida dele, o texto bíblico diz assim: nele não havia beleza alguma. Jesus era tão comum, que Judas precisou identificá-lo com um beijo. Porque ele era uma pessoa comum. Faz sentido? Jesus não tinha beleza. Mas Jesus tinha charme. Jesus era elegante. Nele pulsava a bondade, o amor, a gentileza, a suavidade, o cuidado, o zelo, o olhar profundo, o olhar que constrangia, a luz de Deus. Ele era o santo de Deus, o perfeito de Deus. Nele havia completa aceitação pelas pessoas. As pessoas eram naturalmente atraídas a ele. Por quê? Porque ele tinha essa natureza elegante, charmosa, de favor, de plena aceitação. Os irmãos estão entendendo? Jeremias 31, não abram, Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. O amor de Deus por nós é por atração. Por isso ele é charmoso e ele é elegante. Faz sentido para os irmãos? Ele é uma pessoa que a gente põe os olhos e não quer tirar os olhos dele. Por isso que na eternidade, o que nós vamos fazer? Conhecê-lo. É bonito demais. Gente, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Ele é essa pessoa. Ele é esse todo atrativo para a nossa alma. A questão é que se ele é para nós,
nós deveríamos ser uns para os outros. Se Ele é para nós, nós deveríamos ser uns para os outros. No Novo Testamento, qual o sentido da palavra? No Velho é chen, no Novo é charis, que diz o quê? Então nós vamos ter a ideia do favor, da aceitação, mas olha quantas ideias existem na palavra graça. Aquilo que dá alegria, deleite. Gente, aquilo que dá alegria. Ô marido, como que você é para tua mulher? Você dá alegria? Ai, ele chegou. Ai, graças a Deus, ele vai me ajudar com as crianças. Amém? Aquilo que dá alegria. Uma das coisas que dá alegria é quando o homem alivia o peso. Existe uma descrição, Oséias é um livro de amor, porque é o relacionamento de Oséias com Gomer. No capítulo 11 tem um texto em que diz assim, Deus falando para nós, e Oséias falando para Gomer, e Deus falando para nós, que diz assim, que Ele vai ser para nós como quem alivia o jugo de suas queixadas. Meus queridos, qual é um dos maiores problemas que nós temos hoje? Todos nós aqui, a gente vai ter aqui 1/3 dos irmãos que tem esse problema. Você já ouviu falar de bruxismo? De apertamento? De ATM? Oh, gente, a Bíblia falou disso, lá em Oséias. Serei para eles como quem alivia o jugo de suas. Porque quando você está pesado, está tenso, o trapézio sente. O problema é que o trapézio está ligado a toda essa musculatura. Aí você faz apertamento, você faz ATM, você faz enxaqueca. E a Bíblia disse lá em Oséias sobre isso. A Bíblia não é um manual científico, mas a Bíblia é o manual do funcionamento do ser humano. O que a ciência está descobrindo a duras penas hoje, a Bíblia falou que Deus aliviaria as nossas tensões. Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade. Você quer ver outro sentido? Graça no discurso. Um discurso leve, agradável. De novo, quais os homens aqui têm uma língua pesada no jeito de falar? Levanta a mão. Em alto, por favor. O que falta? Graça. Graça. Porque graça é graça no discurso. Amável, bondade, favor, gratidão, recompensa, prêmio. Meus irmãos, mas tem muitos sentidos. Mas muitos sentidos. Muitas formas de aplicar. Gente, pensa comigo. A obra do Senhor Jesus dura 2000 anos. E nós lemos tudo o que Ele fez e falou em cerca de 10 horas, nos 4 evangelhos. Porque Jesus não precisou falar muito, mas Ele falou tudo o que era necessário. Jesus foi gracioso na forma de falar. Tem frases dele que são cortantes, que são penetrantes. Por quê? Porque Ele era cheio de graça. Os irmãos estão entendendo? Então o nosso desafio é qual? O nosso desafio é sermos graciosos uns com os outros. Em especial os homens, na sua própria casa. Entrou aspereza, entrou maltrato, entrou reatividade, entrou ira, entrou mau humor, entrou amargura.
entrou falta de educação, às vezes até. Tudo isso é sinal de que falta graça da parte de Deus. Mas eu quero te dar um exemplo a respeito de graça, que para mim faz muito sentido. Vocês não têm flanelinha aqui não. Essas pessoas que guardam carro na rua, esse nome é normal para vocês, certo? E na capital vocês vão ter, com certeza. Então o que é um flanelinha? Ele é um sujeito que supostamente está guardando teu carro ali na rua. Então você estaciona, lá em Maringá a gente tem muito. Você estaciona o carro, aí vem o sujeito, uma quadra correndo. Ô moço, posso cuidar do seu carro? Tá bom, você sabe que ele não vai cuidar. Né? Aí você sai, ele volta uma quadra para onde ele estava. Ele não vai cuidar. E aí quando você vem para pegar o carro, ele vem até você. Então o que é favor? Favor, o que é graça? Favor, na compreensão natural nossa, graça é um favor imerecido. Ele fez por merecer? Não, ele está a uma quadra de distância. Mas você pega e dá uma moeda, dá lá R$1, R$2, é um favor imerecido. Tudo bem? Isso é o que nos foi ensinado. Deixa eu mostrar o que é a graça do ponto de vista das Escrituras. Você estaciona o carro, o flanelinha vem, ô moço, tá bom, pode cuidar do carro. Você sai, ele risca o teu carro inteiro. Você volta, você sabe que foi ele que riscou, você volta, ele vem correndo uma quadra e você ainda assim dá R$1 para ele. Graça, nos foi ensinado que graça é um favor onde não há mérito, mas a realidade é que graça é um favor onde há demérito. As pessoas fazem algo contra. E o que a gente faz? É gracioso. Tua esposa tem uma reação ruim, e o que você faz? Você vai ser gracioso. Teu filho tem uma desobediência, o que você faz? Você vai ser gracioso. Você vai ser charmoso, elegante, vai ter plena aceitação, você vai ser bondoso, você vai ter amabilidade, você vai ter doçura, vai ter prazer, apesar do que foi feito contra você. Meus queridos, pensa comigo, alguns de nós aqui estamos em pecado há semanas. Deus deixou de pôr comida na tua mesa? Deus deixou de te dar saúde? Sabe qual é o nome disso? Graça. Onde há demérito. Então a graça precisa ser conquistada dentro do nosso coração, porque é a primeira grande expressão da vinda do Senhor até nós. Nós vamos olhar os textos do Novo Testamento, diz que Jesus desceu a nós cheio de graça. Então nós vamos aos nossos cheio de graça. Meus queridos, vocês não têm noção do que é um homem gracioso dentro de uma casa. Vocês não têm noção de como Deus é derramado numa casa quando Deus conquista um homem com graça. Por quê? Porque essa casa vai ser cheia do amor de Deus. Porque essa graça é a expressão do amor de Deus, do favor de Deus, do cuidado de Deus, do trato de Deus. Os irmãos estão entendendo? Vocês não têm noção do poder restaurador que essa graça faz dentro de uma pessoa. Os irmãos estão compreendendo? Eu esqueci de trazer o celular. Tem o relógio ali, né? Tá. Vamos dar uma olhadinha na primeira menção do Velho Testamento. Vamos deixar o texto bíblico falar com a gente. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6.
Vamos começar com o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus queridos, Noé achou graça. E essa graça que foi encontrada por Noé, salvou uma casa. Os irmãos que estudam a palavra nos ensinam o seguinte, que a primeira menção de uma palavra, esse contexto fica mantido ao longo de toda a Escritura. A primeira menção da palavra amor, Gênesis 22. Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece ali em sacrifício. Então, a primeira menção da palavra amor é o pai entregando o filho. No texto que nós iniciamos, 1 João 4, lá diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado, mas em que Deus nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então amor é o pai entregar o filho. Você está me entendendo? Mulher, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem filhos? Tá. Qual dos teus filhos você entregaria pelo teu marido? Vira para ele e responde. Qual é a resposta? Ô querido, você vai me desculpar, mas vou entregar nenhum não. Você está entendendo? Não dá, esse negócio não vai dar certo não. O amor de Deus é extenso. Ele entregou o filho por um pecador como eu, por um pecador como você. A palavra graça é usada para um homem para salvar uma família. Então, onde a graça de Deus tem que ser manifesta? No ambiente familiar, por quem? Pelo homem. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você reclama de comida mal feita? Os exemplos vão vindo na cabeça e aí o jeitinho que vocês respondem vão dizendo tudo. A Alessia aprendeu a cozinhar no casamento. Ih, comi muito feijão queimado. Ai, Lê, muito obrigado, querida. Ela se tornou uma excepcional cozinheira, mas... Ai, César, me desculpa, Lê, sem problema. Está uma delícia. Você é queixoso? Meus irmãos, isso é falta de graça. Isso é falta de graça. Queixa é falta de graça. Porque quando a gente aceita totalmente, acolhe totalmente, a gente não se incomoda com a maneira pela qual as coisas acontecem. A gente mira a pessoa. E a gente tem plena aceitação pela pessoa. Noé achou graça diante de Deus e diante dos homens. Os irmãos estão entendendo? A nossa casa deveria ser permeada por essa atitude de graça, especialmente da parte dos homens, porque a primeira menção é feita para um homem. Os irmãos estão entendendo? Noé salvou a si, a sua esposa, seus filhos e suas noras. 8 pessoas. Salvas, porque a graça de Deus o visitou. Quando um homem é gracioso, a salvação o acompanha.
Guarda o que eu estou te falando, essa frase é extremamente importante. Quando um homem é gracioso, a salvação da parte de Deus o acompanha. Eu não sei quantas e quantas vezes eu ouço da parte de filhos, da graça, especialmente da parte do pai, a diferença que isso fez. Porque aí então nós temos plena aceitação. Se você for se relacionar com alguém aqui na igreja que mede você, que exige de você, que critica você, você se relaciona com tranquilidade? Não. Mas se você for se relacionar com alguém que é gracioso, tem plena aceitação, é amável, diz o que precisa dizer, mas com uma atitude de favor, de cuidado, de amor, a nossa atitude é em geral de estar perto dessas pessoas. Os irmãos estão entendendo? Então a graça precisa nos visitar. Noé achou graça. Só que o texto bíblico diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A graça precisa ser vista pelos nossos. Quais os homens aqui que são rígidos? Levanta a mão. Quais os homens aqui que são perfeccionistas? Levanta a mão. Quais os homens aqui que o seu jeito é o jeito certo de fazer? Levanta a mão. Nesses irmãos vai faltar graça. Porque esses irmãos tendem um pouquinho mais para o legalismo. Assim. E falta aquela graça de entender o jeito do outro, a forma do outro, a maneira do outro. Eu queria que esses irmãos que levantaram a mão decorassem Eclesiastes 7,16. Lá diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Os irmãos rígidos, perfeccionistas, e que o jeito deles é o melhor jeito de fazer, esses irmãos, com todo respeito aos irmãos, amanhã cedo eu estou indo embora, né? Então eu posso falar. Esses irmãos são chatos. Sabe por quê? Eu vou dar prova bíblica do que eu estou falando. Irmãos, eu fui assim. A Alessi dizia que não vinha a hora de eu me aposentar, porque não tinha diarista igual eu. Meus irmãos, se eu for limpar esse salão, eu vou levantar cada cadeira e eu vou limpar cada pé. Eu vou tirar o pó de cada canto. O problema é que eu levei isso para os meus filhos. Senta assim, não senta assado, pega a colher assim, não é desse jeito, é dessa maneira, é dessa forma, é dessa maneira que tem que agir. E o que é pior, por que a gente é chato? Porque a gente explica tudo. Tem que ser feito dessa maneira, por causa disso, disso, disso e disso. Você está entendendo? É assim que tem que ser feito. Então, olha o texto bíblico. Não sejas demasiadamente justo. Então, há 25 anos atrás, eu ia ajeitar isso daqui. Medido. Tudo perfeitinho. Milimetricamente. Hoje, eu deixo bagunçado. Porque eu tenho que lembrar para a minha mente que eu não posso ser rígido. Porque se eu for rígido, eu sou legalista. E aí o texto bíblico diz assim: não sejas demasiadamente rígido, não é justo. Não tem homem aqui que chega em casa passando a mão no móvel não, né? Ouvi umas risadinhas aí? Porque isso é legalismo, não é graça. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. A gente explica.
Ó querida, isso daqui tem que passar aqui, tem que pedir para a empregada, pega uma faquinha e passa nesse canto aqui, que aí o pó vai sair junto, vai ficar tudo em ordem, tudo normal. A gente explica. E aí a gente é chato, porque a gente explica coisa que é desnecessária. Consome o ouvido do filho, do parceiro, do irmão. Por que te destruirias a ti mesmo? Gente legalista é gente pesada. E o que a gente faz com gente pesada? Dá 2 passos atrás. Porque é gente pesada. Mas gente leve é gente gostosa. A gente chega perto, a gente está junto. Gente graciosa é gente amável, é gente dócil, é gente gentil, é gente charmosa, é gente elegante, é gente que a gente tem vontade de estar junto. Foi isso que o nosso Senhor fez conosco. Foi isso que Ele fez conosco. Você estuda os sermões de Jesus, Jesus pregando o reino, nossa, as palavras que saíam da boca dele, era como quem tinha autoridade. Ele reunia multidões, ele tinha sensibilidade, gente, temos que dar de comer para esse povo, doçura, amabilidade, cuidado com os outros, ele era cheio de graça. Deus procura homens, e Deus anseia derramar graça na vida desses homens. E uma vez que a graça é derramada, a próxima coisa que Deus vai fazer nesses homens é derramar verdade. Porque nós vamos ler no texto do Novo Testamento, diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Nunca fale uma verdade se não for com uma atitude graciosa. Nunca fale uma verdade se não for com uma atitude graciosa. Os irmãos estão entendendo? Porque senão aquilo é legalismo, é condenação, é pesado. A verdade só pode vir recheada com a atitude da graça. Deus procura homens graciosos. Meus queridos, se o Senhor permitir que eu volte aqui ano que vem, amém. Se Ele permitir que eu volte. Mas eu tenho plena convicção que se algum homem se levantar para se tornar uma pessoa graciosa, o seu lar vai estar diferente. Você vai dar testemunho disso. Porque é impressionante o que a graça, o favor de Deus faz nas relações humanas. É impressionante. Por que as pessoas procuram conselheiros de forma desesperada? Porque elas estão procurando alguém que as aceite. Aí eu posso falar o que você quiser, é vergonhoso, querido. Não vai falar nada que eu não tenha ouvido, que eu não tenha praticado, que eu não tenha sofrido, que eu não tenha visto. Meu coração é tão ruim quanto o teu, pode ficar tranquilo. Aliás, é um pouquinho pior, né? O Spurgeon, ele foi um irmão que sofria de doença. Ele morreu com 59 anos. E o Spurgeon, ele tinha uma língua muito afiada. Então ele desenvolveu atritos ao longo dos anos, né? Porque a língua dele era muito afiada. Um dia, um irmão chegou e descascou ele. Mas falou. E ele, já mais quebrantado, mais velho, virou para o irmão e falou assim: irmão, o irmão está completamente errado em tudo que o irmão está me dizendo. Irmão, eu sou muito pior do que o irmão está dizendo. Essa é a atitude que a gente tem. Porque a graça faz isso com a gente. A gente vê que a gente é pecador. Mas a gente é um instrumento de levar a graça do Senhor para os nossos. Então, o que é graça? Favor, charme, elegância e plena aceitação. Isso é graça. O mundo anseia por ver um povo gracioso, porque essa é a natureza de Deus. Então a primeira menção é essa:
Mas vamos dar uma olhadinha na segunda menção. Olha que interessante, Deuteronômio 24. Deuteronômio capítulo 24. O texto diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter achado ele coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de casa. Qual é a palavra graça aí? Agradável. Então, a Bíblia é a Bíblia. A segunda expressão de graça está falando do quê? Separação no casamento. O que nos leva a ter uma atitude de separação no casamento? Falta de graça. Irmãs, vocês já pensaram em separar? Uma vez eu estava num encontro, tinha umas 500 mulheres, eu e uma outra psicóloga falando. Gente, isso tem 30 anos. A psicóloga virou e falou assim: irmãs, quem aqui já pensou em separar? Uma meia dúzia de mulher levantou a mão. Aí ela perguntou: quem aqui já teve pensamento de enviuvar? A mulherada toda. Então, lá nas bandas do Paraná, a mulherada resolve matando. Aqui eu não vou correr o risco de perguntar. Eu prefiro não saber. Ai, Deus amado. Quando nós não temos uma atitude de graça para com os nossos, nós somos tomados por pensamentos de separação. É meu parceiro, é minha esposa, é meu filho, Deus sabe onde está me levando, Deus me está dando o privilégio de poder exercitar a graça, de poder exercitar o favor, Deus está fazendo isso comigo. Meus queridos, como é diferente, como o entendimento é diferente, somos difíceis para Deus. Deus olha e diz assim: mas é Ele mesmo que eu quero, porque ali eu vou manifestar a minha graça, o meu favor, a minha aceitação, a minha amabilidade, o meu cuidado. Isso é tão forte em Deus, mas tão forte em Deus, que Deus tem o que é chamado de uma graça comum, porque Ele faz o sol vir sobre bons e maus, Ele faz a chuva vir sobre justos e injustos. Meus queridos, é impressionante como é o favor de Deus. Ele tem esse favor, Ele tem essa graça, inclusive sobre os ímpios. Por quê? Porque eles são imagem e semelhança de Deus. Está fazendo sentido para os irmãos? Agora, você quer ver que coisa impressionante? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos dar uma olhadinha nas 3 próximas menções da palavra graça na Bíblia. É encontrada no livro de Ruth. Abram lá. Ruth capítulo 2. Vamos lembrar a história de Ruth. Ruth era uma moabita. E eles eram impedidos de entrar no templo do Senhor, por ser uma moabita. Ruth representa eu e você, os gentios, que não tinham acesso a Deus. Quando Boaz, que representa Cristo, vai resgatar Ruth para se casar com ela, os irmãos sabem disso. Christian Shen estuda isso no estudo dele do livro de Ruth. Quando Ruth vai ser resgatada por Boaz, Boaz diz assim: há um outro resgatador antes de mim. Quem era esse resgatador? A lei.
Só que esse resgatador não quis resgatar Ruth. Então quem resgatou Ruth foi aquele que é cheio de graça, de favor. Ela era para ser rejeitada por ser estrangeira. O que ocorre com ela? Vamos dar uma olhadinha. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Qual é a palavra aqui? No versículo 2, a palavra favorecer. Aquele que me favorecer, que me fizer um favor. Vocês estão entendendo? Então, ela entra por casualidade. Aquilo foi uma doce atração no campo de Boaz. Certo? E aí o que ocorre lá no campo de Boaz? Vejam o versículo 10. Os dois começam a conversar no versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu uma estrangeira? Meus queridos, ele teve a atitude de favorecer. E se Deus trouxer um sujeito pecador para o nosso meio? O que nós vamos fazer? Eu tenho um amigo, há uns 20, 25 anos atrás. Ele participava de uma igreja grande, lá em Londrina, e ele se vestiu de mendigo, sem que os irmãos soubessem. E ele queria ouvir a palavra. Gente, os irmãos não deram conta. Como que nós faríamos? Qual seria a expressão de graça se entrar uma pessoa muito pecadora? Qual é a tua reação quando você descobre que teu filho adolescente está num pecado grave? Está com uma atitude de ímpio. Escondeu algo grave de você. O que você faz? O que o nosso Senhor faz? Ele é favorável. Ele é gracioso. Porque a gente é gracioso onde há demérito. Pensa comigo, quando a tua mulher começa a ter uma conversa difícil com você, em geral, qual é a tua reação? Mulher, para com isso. E você? 3 dias atrás? Isso é graça? Não. O que é graça? Oh, querida, vou considerar diante de Deus. Se isso for uma verdade, vou te pedir perdão. Não tem alternativa. Ou se você já tiver convicção, querida, me perdoa. Por que reagimos de forma ruim? Porque não somos graciosos. Somos legalistas. Somos pesados. Somos reativos. Somos pecadores. Mas não temos o favor de Deus. O que você faz quando tua mulher está menstruada? Se afasta? Paulo Bornelli me ensinou, um dos primeiros acampamentos que eu fui,
Meus queridos, eu aprendi que quando a Du está menstruada é quando ela mais precisa de abraço. Ah, aprendi. Se menstruava, eu abraçava. Sem intenção nenhuma. Graça precisa ser derramada. Favor precisa ser derramado. A terceira expressão está no versículo 12, 3, diz assim: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Meus queridos, ele favoreceu uma estrangeira, alguém que não merecia sob a lei judaica. Ele viu além da lei, porque a lei, ela tem como fim Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então ele viu além da lei. Então sabe essa coisa pesada? Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não quero dessa maneira, quero daquela maneira, quero desse jeito, daquele outro jeito. Meus queridos, isso não é a atitude do Senhor. O Senhor é gracioso, Ele é favorável, Ele sabe ver os limites, Ele sabe entender as fragilidades, Ele sabe andar no passo do mais frágil, Ele sabe fazer isso, porque Ele é cheio de graça. Mas você quer ver? Abra no Salmo 45. Eu fiz só uma coletânea. O Salmo 45 é um salmo messiânico. E ele coloca Jesus, é um salmo que vai falar de casamento. E ele coloca Jesus como o eterno noivo nosso. É um salmo lindo, lindo. Ele diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como de habilidoso escritor. Meus queridos, está falando do quê? Está falando da língua. Agora, você quer ver que coisa maravilhosa? Diz assim, falando de Jesus: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos seus lábios se extravasou a... Aleluia! A graça tem que aparecer onde? No lábio. A graça precisa aparecer no lábio. Meus queridos, a partir de hoje, nós temos nessa congregação homens graciosos. Nós não temos homens mal educados, amargurados, reativos, ruins. Nós vamos pôr o joelho no chão e nós vamos pedir que Deus encha o nosso lábio de graça. Nos seus lábios se extravasou a graça. Deixa eu lembrar o que é graça. Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, um discurso gracioso, boa vontade, amável, bondoso, favorável, gratidão, recompensa, prêmio, favor, elegância, plena aceitação. Os nossos lábios serão lábios que extravasarão a graça de Deus. Isso atrai a mulher até você. Isso atrai os teus filhos até você. E não há o que você não vai falar que eles não vão ouvir. Mas para isso, o nosso lábio tem que extravasar a graça. Amém? Precisamos entender isso. Eu poderia parar e falar para as irmãs. Porque as irmãs precisam fazer isso, especialmente com quem? Com filhos. Meus queridos, nunca chame um filho de preguiçoso. Até os seus 30 anos dele. Porque há chance de mudar. E na grande maioria das vezes, isso não é uma verdade.
porque há etapas antes da preguiça. A pessoa pode ser indisciplinada, a pessoa pode ser acomodada, a pessoa pode ser procrastinadora, que são coisas diferentes da preguiça. Nunca chame um filho de preguiçoso, nunca diga que ele não vai dar certo, nunca fale isso. Se uma mãe falar isso tem peso, um pai falar isso mata o filho por dentro. A Bíblia diz em Provérbios que a língua serena é árvore de vida. Meus queridos, quem é a árvore da vida na Bíblia? Jesus. Busque uma língua serena, uma língua graciosa, porque essa língua, esse favor, essa graciosidade, essa amabilidade que vem pela língua, faz as pessoas se prenderem em nós. Ela é atrativa. Faz sentido para os irmãos? Tu és o mais formoso do Filho dos homens. Jesus, como tu és lindo. Nos seus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Você quer ser uma pessoa abençoada? O que você tem que fazer? Os seus lábios têm que extravasar a graça. Você tem dificuldade? Queridos, pegue esse estudo, ouça, com o joelho no chão, até que o Espírito Santo ganhe você plenamente. Os irmãos estão entendendo? Porque nós seremos abençoados para sempre. Curva a sua cabeça, nós vamos ter um intervalo. Senhor, obrigado pela tua graça. Mas, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Quanta língua pesada, quanto legalismo, quanta coisa difícil. Nos perdoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.